Boa noite a todos. Aula do dia 8/10, parte 2. Texto 8 aqui, revisitando as fases da abordagem centrada na pessoa, da Virgínia Moreira. Bem-vindo a todos aí. Então vamos lá. Bem, eu acho que eu já tinha mostrado antes, mas como eu prometi, né? Então vou mostrar de novo. Esse aqui é o terapia centrada no paciente e esse é o primeiro que a gente colocou aqui, que foi, né, o psicoterapia e consulta psicológica, né? O outro que a gente chegou a falar, eu nem lembro. A gente vai falar agora, na verdade. O outro a gente vai falar agora. Deixa eu compartilhar a tela, então. Aqui. Opa! Na fase experiencial, então. Ué, não sei se compartilhou. Ah, compartilhou, né? Acho que tá ok. Beleza, compartilhou, né? Todo mundo tá vendo? Sim. Beleza, então vamos lá. Fase experiencial, então a referência então desse aqui vai ser o Tornar-se Pessoa, que eu já tinha chegado até a colocar. Tornar-se Pessoa, acho que é um dos livros mais conhecidos do Rogers, né? Nessa fase, então, a fase experiencial, o valor aqui vai ser muito atribuído à questão da experiência do indivíduo, né? Nessa fase, então, o objeto da psicoterapia vai ser ajudar o cliente a usar plenamente a sua experiência no sentido assim de promover uma maior congruência do self e do desenvolvimento relacional. Desenvolvimento relacional a gente pode entender como desenvolvimento com os outros indivíduos também. Ou seja, a ênfase recai sobre a vida inter e intrapessoal, e a relação terapêutica passa a adquirir um significado enquanto um encontro existencial. As características aqui, então, dessa fase experiencial vão ser as seguintes. A influência do conceito de experienciação do Eugene Gendlin. Eugene Gendlin ele foi um aluno do Freud, depois ele desenvolveu a terapia experiencial, que é uma corrente também derivada da CP. Enfatizar a autenticidade do terapeuta, então o processo de congruência é enfatizado aqui nessa parte, nessa fase da abordagem. A relação terapeuta-cliente, né? O terapeuta ele precisa também de confiar nos próprios sentimentos, ele tem que estar preparado, ele tem que estar em dia, digamos assim, né, com a própria terapia dele para estar funcionando esse processo. O diálogo é um diálogo que passa a ser um diálogo mais íntimo e intersubjetivo, né? Essa fase da experiência é muito pautada na experiência do indivíduo mesmo. Aqui a gente vê marcadamente uma influência existencialista muito mais forte. Aí autores como Sartre, Kierkegaard, Nietzsche vão estar muito mais utilizados aqui nessa fase experiencial. E também uma aproximação da tradição fenomenológica, dessa tradição dessa construção fenomenológica. Beleza. Seguindo aí mais um pouco, né? Aqui ainda tem mais um slide da fase experiencial, esse eu pus 3. Descobriu-se, então, que a transformação pessoal era facilitada quando o psicoterapeuta é o que é, né? Quando as relações com o paciente são autênticas e sem máscaras, sem fachadas, exprimindo abertamente os sentimentos e as atitudes que nesse momento lhe ocorrem. Isso aqui é congruência. Escolhemos o termo congruência para tentar descrever essa condição. Com esse termo, procura significar os sentimentos experimentados pelo terapeuta lhe são disponíveis à sua consciência e ele é capaz de vivê-los, de ser esses sentimentos e essas atitudes, que é capaz de comunicá-los se surgir uma oportunidade disso. Ou seja, essa questão da transparência, ela está muito desenvolvida aqui na fase experiencial. É uma fase que a gente vai ver que é um encontro muito maior entre os dois indivíduos, ou mais indivíduos, se for um processo grupal, né? A outra fase, né, que ela coloca diferenciada ali dos primeiros 70 anos, que já seria já o processo de uma fase coletiva, ou até uma fase interhumana, que vai de 70 até 87, né, o ano, eu acho que foi mais ou menos o período da morte do Rogers,
né? A obra que o livro referência é aquele livro sobre o poder pessoal. Eu tenho sobre o poder pessoal também aqui, mas eu não peguei ele, porque eu não peguei a escada, eu peguei os que eu alcançava aqui. Mas ele tem uma bolinha no meio, assim, um pôr do sol bonitinho, né? O seu poder pessoal também vocês vão achar ele sem maiores dificuldades. Quem quiser nos sebos aqui, ele é bem disponível, né? Não sei valores, estou até assustado com os valores que vocês me passaram aqui. Realmente, nesse período, está bem caro. Não estou entendendo, porque não era tão caro assim, né? Era bem mais barato. E eu acredito que vai voltar a ser barato. Não sei, talvez, sei lá, de repente começou a vender demais por causa da pandemia e o pessoal pôs o preço lá na altura. Não sei por quê, porque nada justifica estar tão caro assim. Oi? Entrega. Regra? Entrega. Entrega, tá super caro o frete, né? O frete tá muito caro. Tem um que eu tô doido pra. Tem umas coisas na vida da gente que acontecem, né? Tipo, dá uma pausa aqui para um momento pedagógico aqui para contar para vocês o que aconteceu essa, essa semana, né? Eu, essa semana, ou semana passada, não sei, eu dei uma entrada no Facebook lá, que geralmente eu faço isso uma vez por mês e tal. E aí foi ou a semana passada ou essa que eu olhei lá e tal. E aí eu tinha um amigo, né, que até aí da faculdade, professor aí também, que ele publicou alguma coisa e que apareceu, né? Porque, sei lá, você liga lá e começa a aparecer um tanto de coisa, um tanto de gente, né? Que o pessoal fica publicando e tal, e aí rolando lá o dedo lá, eu vi uma coisa desse amigo. E ele falou de uma autora que eu gosto pra caramba, que chama Ecleia Bose. Eu falei, olha só, né? Esse filho da mãe também conhece ela e tal, ele gosta também, depois eu vou conversar com ele e tal. E aí eu falei, porra, velho, mas saudade, né, bicho? Ah, eu vou olhar quanto que tá o livro dela para eu comprar, né? Vou dar uma pesquisada aqui na estante virtual. E aí até cheguei a achar e tal, achei meio carinho, mas não tava nesse preço que vocês acharam, não. Tava meio carinho, mas bem mais barato. E eu falei, pô, vou comprar, né? Acabou que vou comprar, não acabou que eu não comprei, não. Mas até achei até uns outros dois dela que eu achei bacana. Mas esse é muito bacana. Ela fala sobre memória. E aí ela fala sobre o Halby Walsh e o Bergson. O primeiro capítulo ela dedica para o Bergson e o segundo para o Halby Walsh, que são linhas de pensamento da memória. Se eu não me engano, o livro chama Memória dos Velhos. É da Ecleia Bose. E assim, é muito massa, porque tem uns livros que marcam a gente, né? Você vê, eu li esse livro, foi em 2011 que um amigo meu da antropologia me indicou. A gente dava aula junto, ele falou assim, não, cara, esse aqui é bacana para a disciplina que você está trabalhando, trabalha isso para você ver. Aí eu peguei e falei, ah, beleza, deixa eu dar uma olhada e tal, né? Você tem? Tenho, toma aqui e tal. E me emprestou o livro, eu dei uma lida. Cara, e eu nunca parei de pensar depois nesse livro. E engraçado que eu nunca comprei ele, né? E aí, por causa que eu vi uma publicação do cara semana passada, atrasada, me aflorou esse sentimento todo de novo para eu querer. Então, assim, como que é importante a gente também se deixar apaixonar pelas obras que a gente lê, né? Você vê que tempos e tempos depois, quando eu vi de novo, ainda senti aquela fisgada, né? Aquele amor adolescente, né, do livro, né? E aí eu fui atrás ali, né? Fui dar uma pesquisada na Ecleia Bose lá. Mas ainda não está aqui comigo não, mas vai estar em breve. De repente Hipólito aí, que está com as manhas no PDF aí, acha a Ecleia Bose aí pra gente, hein? Aí nem precisa de eu comprar lá. E com um em específico, Samuel. Oi? Só letra, se você puder escrever, escreve também lá. No, no, Que eu já no... dei eu já pesquisei aqui Memória dos Velhos e no primeiro momento não achei não, mas que a biblioteca é grande. Não, Mas beleza. escreve direitinho para eu poder pesquisar. Eu vou te mandar, assim que eu fechar aqui, eu já mando tudo. Mas Ok. é muito legal, cara. Você vai gostar. É Ecleia Bose. Muito. Samuel, Oi, querida. eu também tenho uma paixão por um livro. Acho que eu É? nunca falei aqui. Qual livro que é?
Cartas a um jovem terapeuta do Cortálio Caligares. Eu já ouvi falar, eu nunca li, mas eu já ouvi falar. Excelente. Excelente. Nossa, que massa. Você tem ele? Nunca achei. Então Bom, é um desejo aí também. Que legal. Que Ô, legal. Rúbia, foi. antes de você dormir, vai estar na sua cama. Não, mas eu Antes de dormir, esteja certo, é uma promessa, hein? Antes de você dormir, antes de você fechar seus olhinhos, vai estar na sua cama. Olha aí sim, hein? Aí eu dou valor. Não é? Gente, eu estou só criando aqui uma pasta aqui. Hoje é dia 8. Porque já converteu a primeira parte da aula e eu morro de medo de perder, porque isso acontece com uma certa facilidade para mim. E aí eu já estou salvando aqui para não ter problema. Beleza, já deixei aqui organizadinho aqui. Vamos lá. Bom, então aí, na fase coletiva ou interhumana, né, de 1970 a 87, a principal referência é o sobre o poder pessoal, né, é uma fase mais mística, mais holística do Rogers aqui. Essa fase você vê que ele já vai mais para um sentido de transcendência. E o interesse nas questões passa a ser um interesse mais amplo, um interesse mais voltado para atividades grupais, para relações humanas coletivas, uma relação, então, transcendental, já com a existência humana. Aí eu acho que é a fase que mais entra no transcendental. Aí depois vieram outros autores e desenvolveram essa fase, como Banaim Júnior, acho que eu já falei com vocês do Tornar-se Transpessoal, né, aquele livro bonito também. E aí você vê que já vai uma fase completamente diferente das anteriores, né? Eu achei que essa divisão que a Virginia propôs de separar a teoria em várias fases ficou muito didática, né? Muito didática e até assim bem temporal mesmo. Assim, o próprio Rogers, eu acho que ele não tem consciência dessa fase. Ele tem consciência dessa evolução da obra dele, desse movimento, dessa mudança constante que sempre foi a proposta. Mas ela tão direcionada, assim, como a Virginia colocou, eu achei assim muito legal. Dando sequência, então, aí nessa fase coletiva ou interhumana, né, ele coloca: defendo a hipótese que existe uma tendência direcional formativa no universo que pode ser rastreada e observada no espaço estelar, nos cristais, nos micro-organismos, na vida orgânica mais complexa e nos seres humanos. Na espécie humana, essa tendência se expressa quando o indivíduo progride do seu início unicelular para um funcionamento orgânico complexo, para um modo de conhecer e de sentir abaixo do nível da consciência, para um conhecimento consciente do organismo e do mundo externo, para uma consciência transcendente da harmonia e da unidade do sistema cósmico no qual se inclui a espécie humana. Você vê como é que a fala agora, que é uma fala totalmente transcendental, uma fala até mítica em alguns aspectos, né? Que ele já integra esse ser humano à fase mais da natureza, né? Não sei, eu lendo essa parte, eu lembro pra caramba do Leonardo Boff, né? Com os ensinamentos dele, que é um autor também bem interessante, né? Digamos assim. E você vê que assim é um diálogo muito mais voltado para a transcendência, para a relação com o outro, para a relação com a ecologia, para a relação com o ambiente, e que você vê que isso parte de uma evolução do pensamento dele, que foi para essa questão da coletividade. Você vê que aqui no final ele já praticamente abandonou a psicoterapia individual para ficar trabalhando com os grupos, né? E a preocupação dele era muito mais voltada para questões sociais do que para questões individuais. Então, assim, foi bem... Acho que está bem dentro daquilo que ele mesmo se propôs nesse processo. E aí, como eu prometi, né, que ela não fala no começo, que ela falou 4 fases, 3 fases, mas tinha a fase bônus, né? 4 fases, e a quinta, que é a fase bônus. Vamos para a tal da danada
da fase bônus. Olha aí, bônus phase. Fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana, que ela vai destacar de 87 até os dias atuais. Que aí o Rogers mesmo já não está aqui nessa fase, né? O Rogers já foi para outra dimensão, digamos assim, né? Não sei, aí cada um sabe o que é, né? Bom, revisitar então o pensamento do Rogers na contemporaneidade, mais de 20 anos depois da sua morte, leva-nos a retomar questões importantes. Sabe-se que a psicoterapia centrada na pessoa tem sido utilizada por outros profissionais, além do Rogers, ela teve uma continuidade, né, e continua existindo. E como ela está praticada e sendo pensada por esses profissionais? Isso que ela chamou da bonus phase aqui, né? Como que ela está agora? O que que tem? E aí o que que tem é o seguinte, tem várias correntes. Vão ter vários pensadores trabalhando, influenciados por essas fases agora. Ela vai ver que alguns pegaram mais determinada fase, outros pegaram outras fases, e o desenvolvimento continuou. Eu particularmente acho isso maravilhoso. Eu acho assim que é isso. A gente é mudança o tempo todo, né? Então vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco, né? Novas escolas. Tem a escola clássica, a escola da focalização, a escola experiencial, a escola integrativa, a escola transcendental, expressiva, analítica, currículo. Ela até fala brevemente de cada uma dessas escolas, acho que nas últimas 2 páginas do texto, mais ou menos. Cada uma vai derivar de uma fase do pensamento do Rogers, né? E aí ela até coloca aqui, eu até preparei uma sequência para a gente ver. Na medida, então, que pensar a abordagem centrada na pessoa na atualidade, obrigado, querida, inclui tamanha diversidade e é importante não perder de vista, as distintas fases desse pensamento, no sentido de compreender as aproximações e as divergências entre as várias vertentes que constituem a fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana. Não, eu não queria ir para considerações finais ainda não. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui antes de fechar isso aqui. Ainda tem uma coisinha que eu acho importante. Vocês veem, né, cara? Por exemplo, a questão clássica, a escola clássica, ela vai estar voltada para a não diretividade. Foi o primeiro ponto. A questão da focalização vai estar marcada aí pela experiência, que é a Eugene Gendlin. Eugene Gendlin que está na escola da focalização. Né? A experiencial também. A integrativa já vai mais para essa última fase, né? do poder pessoal. A transcendental já é essa última da quarta, que ele já está mais voltado para os grupos e para a relação com a transcendência. Né? E até mesmo, se a gente for parar para pensar, essa pós-rogeriana também. Né? Então, todas essas escolas, cada uma dessas vai pegar mais para uma determinada fase. E aí a gente vê a continuidade no trabalho, por isso que tudo amplia. Eu queria falar disso, porque assim, em breve vocês vão estar, em breve, né, daqui a pouco passa muito rápido, vocês vão estar fazendo TCC, por exemplo. Vocês vão estar fazendo trabalho de conclusão de curso. E uma função totalmente assim, precisa de qualquer trabalho de conclusão de curso, de qualquer artigo científico que se preze, é o seguinte, um artigo científico ele não fecha uma porta, ele abre mais 10. A ideia é essa. Quer dizer, você escolhe um problema dentro de um tema, você faz, né, uma hipótese em relação àquilo, você testa essa hipótese, constrói um referencial teórico, faz as análises, você confirma ou refuta essa hipótese, né, chegando ao seu objetivo geral. No final, você tem consciência das limitações desse trabalho e tem consciência de uma sugestão para novos estudos. Essa sugestão para novos estudos são as outras 200 dúvidas que você passou a ter depois que você estudou para escrever o artigo, não é? E aí você vai escrever mais 200 artigos e cada um desses 200 vai ter mais 200 dúvidas e por isso que a gente está aqui hoje até onde a gente está, né? A gente o tempo inteiro, a gente vai buscando mais conhecimento e esse conhecimento nos traz
basicamente mais dúvidas, né, para a gente poder questionar. Coisa que a gente nunca tinha parado para pensar na nossa vida, a gente com o conhecimento a gente consegue parar e pensar mais. Então a gente fica com muito mais dúvidas. E isso aqui é uma reflexão exatamente disso, né? Como que de uma obra surgiram tantas derivações e vão surgir muito mais. Né? E isso em todas as abordagens, acho que em todos os pensamentos isso vai acontecer. O pessoal às vezes fica meio preocupado com isso, de perder uma certa pureza da abordagem. Eu particularmente eu acho justamente o movimento oposto. Eu acho que a beleza está aqui. Da gente acompanhar também as mudanças sociais, da gente acompanhar também o desenvolvimento do indivíduo. Os seres humanos hoje não são os seres humanos da década de 20, da década de 1900, né, de 10, de 20, 30. Hoje a gente é uma geração aí 2020 agora, né? Eu não sou tão 2020, mas estou aqui também. Por quê? As relações mudaram, e mudaram muito. Mudaram os conceitos que a gente tinha em relação a vários temas. Hoje a gente tem uma liberdade de discussão muito maior em diversas questões. A disponibilização de informação é muito mais rápida. É claro que isso tem prós e contras. Eu não vou falar que está tudo maravilhoso, que eu não coloco uma lente cor-de-rosa e saio andando no mundo, né, cara? Não é isso. Mas tem muita coisa boa nas mudanças e muita coisa ruim. E a gente vai ter que filtrar e se organizar para conviver dessa forma. É muita coisa a gente vai se adaptando mesmo. E vamos ter que adaptar muito mais e por aí vai. Bom, seguindo aqui, dando continuidade aqui, né? Esse aqui eu já cheguei a falar, a primeira parte das considerações finais, né? Na medida que pensar a abordagem na atualidade inclui também a diversidade, vai ser importante não perder de vista essas fases de pensamento, no sentido de compreender, então, essas aproximações e as divergências entre as várias vertentes que constituem essa fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana. O potencial fenomenológico dessa teoria do Rogers é, sem dúvida, um eixo muito denso que merece especial atenção no que refere à continuidade de sua construção teórica, na direção de uma clínica humanista fenomenológica, crítica e ampliada, que priorize o acolhimento da alteridade. Mas esse não é o único caminho. Ignorar, então, a pluralidade e as diferenças seria perder da proposta original do próprio Rogers. A proposta do Rogers sempre foi valorizar, né, essa diferença, valorizar essa pluralidade de ideias. E assim, isso é muito bacana. Quando a gente tem essa dimensão, e eu particularmente eu vejo a psicologia aqui. Exatamente aqui nessa questão da pluralidade e da diversidade. Para mim, a máxima da psicologia é a diversidade. Eu acho que nunca vai deixar de ser. O dia que a gente não prezar pela diversidade, a gente está fadado a voltar a construir aquela psicologia elitista, que para mim assim, não tem sentido nenhum hoje. Né? Bom, para fechar então, para a gente ficar bacana com esse texto, né? Revisitar então esse pensamento do Rogers é rever uma atualização dessas fases, né? As diversas abordagens novas que surgiram derivam, né, em partes distintas do pensamento desse autor. Se a gente for pensar na influência, vai ser uma influência muito específica de fases bem distintas, né? E o próprio Rogers sempre se mostrou favorável a mudanças, né? E é interessante observar como o pensamento ainda mantém vivo em cada uma dessas vertentes atuais. O que é muito bacana, né? Tem um quê ali de Rogers ainda nessas diversas abordagens atuais que estão voltadas aí para essas elaborações das fases. Quer dizer, a obra está extremamente viva ainda. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Bom, vamos lá então. Dúvidas, questionamentos, talvez uma parte que não tenha ficado tão clara. A gente ainda tem aí 5 minutinhos, mas depois a gente chama de novo. O Hipólito também tem uma questão para buscar com a gente, né? Nosso querido Hipólito já preparou uma questão aqui, então a gente vai ter mais um encontro para organizar essas questões todas. Mas eu queria saber dos vocês agora.
Vocês curtiram? Vocês conseguiram fazer uma leitura prévia no geral? Se sim, ótimo. Se não, ótimo também. Agora a gente vai ter um tempo um pouquinho maior, né? Um feriadinho acaba que tem tanta coisa para fazer, né? Mas de repente dá para dar uma atualizada nas leituras, né? Que acho que é importante também. E é isso. Queria ver com vocês o que vocês acharam, o que vocês estão pensando. De repente tem alguma coisa para a gente discutir ainda. É bom que esse silêncio é tão agradável, né? Que bom. Espero que vocês estejam se sentindo tão bem assim também. Essa risada é solidária, hein? Obrigado, muito obrigado, meu querido. Não, mas sério, assim, vocês gostaram do texto? Trouxe informações novas para vocês em relação ao pensamento de vocês? Ou só choveu no molhado? Não foi algo tão relevante assim? Não sei. Olha, esse terreno é 100% árido, né? Não tem aqui como chover no molhado, pelo amor de Deus. Pelo contrário, uma gota, né, desaparece. Né? É muita coisa, né? Mas são muitas informações, muito relevantes. Essa última coisa que você colocou aí, eu achei brilhante, principalmente para os colegas que ainda não tiveram a oportunidade de realizar um TCC, como ele tem que ser construído, a partir do quê, e qual é a finalidade dele. Isso que você falou, e eu gravei e vou ouvir outras tantas, apesar de vários TCCs que eu já produzi na carreira, a questão de abrir porta para mais 10 questões. Você soluciona uma, mas ainda você está relevando outros 10 questionamentos, pelo menos. Só isso daí já valeu a aula, entendeu? Além de tudo que você colocou do texto da autora, desse compartilhamento de livros, que isso daqui é muito bem-vindo, porque enquanto psicólogos, nós seremos o resultado não exclusivamente das aulas que a gente assiste, mas principalmente aquilo que a gente lê. Exato. E isso, né, eu acho que assim, uma coisa que eu até queria falar com vocês, eu acho que vocês estão construindo uma coisa muito bonita na turma. Esse compartilhar, sabe, esse ser um pelo outro, isso é muito importante, isso é muito bacana mesmo, porque às vezes a gente vê pessoas, inclusive na nossa profissão, que não tem esse hábito de compartilhar. As pessoas, elas têm uma certa insegurança de disponibilizar, né, informações. E eu vejo que vocês estão em outro movimento, um movimento de, não, vamos compartilhar. Com certeza, Samuel, com certeza. Esse compartilhamento, ele acontece, todo final de ano é gerado um boleto, tá? Que o pessoal paga. Tô brincando, não. Essa sempre foi a natureza, sempre foi o espírito dessa turma. Mas muito legal. Isso é real, hein? Isso é muito bom, cara. Construir uma turma assim é muito gostoso. Oi, querida. Algo que cabe dentro do que o Hipólito falou, né, sobre a questão do procurar fontes, né, verificáveis, né, tá baseando, né, os seus estudos em algo, né, que você pesquisou antes, que tem fundamento teórico, às vezes prático também, que eu pago pau ou que eu tiro chapéu para esses autores são não a facilidade, mas a disposição deles de falar, não, meu trabalho antes estava errado. E agora eu vou começar de novo e é isso daqui que vai dar certo. Descartem o que está ali para trás. Né? Isso eu acho muito positivo. Freud fez isso, como o Freud fez isso, como outros autores também fez isso. E eu acho isso de uma ética muito grande, sabe? De você parar e ver, não, eu tô errado, eu vi que isso daqui é melhor do que aquilo que eu falei, então eu vou construir meus estudos agora em cima disso aqui, é isso aqui que vai valer, sabe? Eu acho que é um caráter muito grande, e a pessoa, né, uma ética muito grande, a pessoa, né, dar o braço a torcer que tá errada, não porque estava errado, pode ser que às vezes na época não... Né? A sociedade muda, né? As pessoas mudam, as referências mudam, né?
Assim, se a gente for parar para pensar, a beleza e a moda muda tanto, né? Por exemplo, eu fico pensando, outro dia eu estava comentando isso, não sei com quem, não sei se foi com a minha esposa, sei lá, com algum